primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos ler o versículo 25 de novo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Versículo de número 18, para a gente terminar a nossa leitura, vamos voltar, que diz: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Você pode dar uma salva de palmas? Tema da nossa meditação: a mensagem da cruz. Repita comigo: a mensagem da cruz. Com mais fé, a mensagem da cruz. Hoje eu vou aqui esclarecer algumas coisas, porque todas as vezes que você lembra da cruz, e a gente fala muito da cruz, você lembra de um madeiro. Um madeiro que não tinha os moldes de Cristo. Era importante isso, ele não ter os moldes de Cristo. O madeiro tinha os moldes de Barrabás, porque todos e quem confeccionou tinha uma certeza que quando fosse dito a quem deveis crucificar, ou melhor, a quem deveis soltar, Jesus ou Barrabás, que o povo gritaria Jesus, mas o povo grita Barrabás. E aquela cruz, ela não tinha os moldes de Cristo. Ela um dia foi uma árvore, um dia ela esteve completa, um dia ela foi plantada, um dia ela sofreu o processo de crescimento até um dia ser cortada e poder ser feito toras, tarugos, para que pudesse ser moldada. Aquela cruz não era uma cruz qualquer, aquela cruz era a cruz onde o meu Cristo receberia. E é interessante porque tem um determinado momento em que Cristo não suporta a dor do peso da cruz. Ele vem carregando com muita dificuldade e tem um certo feito, ele cai. E os guardas com pressa chamam um homem para que carregasse a cruz de Cristo. Só que esse homem estava indo para o templo para adorar. Ele carregava dentro da sua bolsa as vestes, porque essas vestes, elas tinham que ser brancas, elas não podiam estar sujas. Então ele carregava dentro da sua bolsa, para quando chegasse próximo do templo, ele pudesse vestir umas vestes que alguns vão dizer que levavam meses para serem confeccionadas. E esse homem então carregava a sua veste. Ele esperava o momento do sacrifício do cordeiro, aonde ele era girado no sentido anti-horário 7 vezes, e eles ficavam aguardando uma gota do sangue, e todos procuravam os melhores lugares. Eles olhavam e diziam uns aos outros: eu quero chegar cedo, porque eu quero o melhor lugar, eu quero poder sair daqui com uma gota desse sangue aspergida na minha veste. E de repente aquele homem é interpelado pelos guardas, que dizem assim: olha, você vai carregar a cruz de Cristo. Ele olha e diz: como eu carregarei a cruz de Cristo? E ele diz: sim, você vai carregar a cruz dele. Aquele homem se aproxima vagarosamente, ele olha
e ele vê que Cristo tem dificuldade de enxergar. O sangue vertia, descia da sua cabeça e cobria os seus olhos. E Cristo então tem toda uma dificuldade de poder enxergar. Aquele homem olha e ele não tem como limpar o rosto de Cristo. E ele se depara com uma situação, com a veste que ele carregava, que levou meses para ser confeccionada. E ele olha e diz: eu só tenho essa veste, mas se eu sujar eu não entro no templo. Ele queria pelo menos uma gota, apóstolo, do sangue do Cordeiro que seria aspergido. E de repente ele diz: eu vou agora aqui me compadecer desse necessitado. Eu não quero, ano que vem eu entro no templo novamente. E ele pega a sua veste branca e ele então enxuga o rosto de Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Para um homem que foi buscar uma gota de sangue, agora ele tem a sua veste completamente embanhada do sangue do Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Você entendeu até aí? Glorifica a Deus aí no teu lugar. E esse homem então carrega a cruz de Cristo, uma cruz que eu volto a dizer que não tinha os seus moldes. E muitos então não entendem, porque querem mistificar, querem tentar colocar nessa cruz um certo poder. Mas a cruz não tinha poder nenhum, até Cristo ser crucificado nela. Então não havia poder na cruz. O que havia poder era a mensagem que havia sido posta na cruz através de Cristo. E aí sim, a mensagem da cruz, que para eles, para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. É que começamos então uma caminhada, numa ministração para poder abençoar a sua vida. Alguns na era medieval vendiam lascas, dizendo que eram lascas do pedaço da cruz de Cristo. Tudo mentira, porque essas lascas não paravam, porque uma cruz, ela ia se deteriorar e um dia precisava acabar os pedaços de lascas. Mas eles produziam as lascas dizendo: essa lasca é o pedaço da cruz de Cristo. Sabe, se essas lascas elas pudessem estar unidas numa linha perpendicular, elas dariam a volta na terra. E as pessoas eram envolvidas nessa mentira, achando que o poder estava na cruz, quando na verdade o poder está na mensagem da cruz. E isso é que é importante para a igreja gloriosa de Cristo entender. Mensagem essa que muda a vida. Você vai ver aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo de número 32, o texto vai dizer assim, olha: ele vai colocar para a gente. Travou aí? O texto ele vai dizer: e conhecereis, vai. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos mais uma vez. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Algumas pessoas viram e diz: pastor, a verdade liberta. Na verdade, o que liberta é conhecer a verdade. É o conhecimento da verdade que liberta. O que significa isso? Significa que não basta vir aos cultos se você não conhece a verdade. Não basta levantar as suas mãos durante os louvores se você não conhece a verdade. A mensagem de cruz, ou essa mensagem, ela deixa aqui que essa verdade fique fluorescente, fique bem alerta para a minha vida e a tua, para que você possa conhecer a verdade. E uma vez conhecendo a verdade, ela vos libertará. Então alguns vão dizer: pastor, mas essa verdade ela cura. Porque Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus ele é muito claro em dizer para mim e para você, dizendo que tudo quanto pois pedirdes ao meu Pai em meu nome, vos concederei. Então significa que eu só posso pedir aquele que eu conheço. Eu só posso pedir aquele que eu tenho intimidade. E isso é que é importante para você. Isso é que é importante para a tua vida.
É Jesus te mostrando a respeito da mensagem deixada na cruz. Uma mensagem capaz de mudar a minha história. E eu te conto uma história de uma mulher. Uma mulher que ela cuidava de uma senhora durante muitos anos. Ela era cuidadora dessa senhora. Durante muitos anos ela cuidava dessa senhora. E para essa mulher, essa senhora era como se fosse a sua própria filha. Ou melhor, perdão, a sua própria mãe. E para essa senhora é como se a sua cuidadora fosse a sua filha. Ela não tinha ninguém. Ela não tinha mais filhos. Ela não tinha mais pessoas na sua família com quem ela pudesse contar. Ela só tinha essa mulher que cuidava dela, essa cuidadora. E antes dessa mulher morrer, parecendo prever a sua morte, ela vira para essa mulher e diz assim: olha, o dia que eu morrer, eu deixo para você uma folha, e eu quero que você possa levar essa folha para sua casa. E um dia essa senhora morre, e essa cuidadora pega aquela folha com tanto amor e com tanto carinho, e ela fica feliz porque aquela senhora havia deixado algo para ela, e ela queria poder guardar. Ela pega aquela folha e faz uma moldura num quadro bonito e coloca lá na sua sala. Passa-se 1 ano, 2, 3, e de repente ela recebe a visita de alguém. E esse homem então chega na casa dela, olha para aquele quadro e diz: que quadro é esse? Que papel é esse? Ela vira e diz assim: eu recebi daquela senhora que eu cuidava. Eu estou tão feliz, porque todas as vezes que eu olho para esse papel eu lembro dela. Todas as vezes que eu olho para essa moldura eu lembro dela. E esse homem olha para o quadro, eu posso ver, eu posso tirar da parede. E ele tira da parede, e ele vira para aquela mulher e diz assim: isso aqui nada mais é do que um testamento. Ela deixou tudo que ela tinha para você. E aquela mulher fica surpresa. Então aquele homem decide entrar com uma ação para dar àquela mulher o que era de direito dela. Conhecereis a verdade vos libertará. Não adianta você estar com um quadro lá na tua parede, uma Bíblia aberta dentro da tua casa, se você não conhece o dono dessa palavra, o Senhor, o Verbo vivo que habita entre nós. E aquela mulher então fica apaixonada, e ela fica pensando: por 3 anos, eu guardei esse quadro com tanto amor, com tanto carinho, mas eu nunca fui capaz de lê-lo. Sabe, irmãos, existem coisas que Deus está dizendo: se você me procurar, se você me buscar, se você entender quem sou eu, que mais do que o teu Deus, eu sou o teu Pai, e na cruz do Calvário paguei um alto preço por você. Você entende isso? Por favor, diga amém. Então, quando você entende a mensagem da cruz, ela produz em você, ela cria em você expectativas, ela te inspira. A mensagem da cruz, ela te inspira de uma tal maneira, porque Cristo está dependurado no madeiro, e Ele ainda tem a ousadia de dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não tinha ninguém pedindo perdão para Cristo, mas Ele foi tão ousado, Ele foi muito mais além. Você quer ver o que acontece também na cruz? O Evangelho de João vai dizer, é o único evangelho que vai dizer que Jesus olha para o lado para ver se estava tudo consumado. E depois ele diz que está com sede, vão lá num caniço, dão a ele vinagre, e aí ele vai dizer: está consumado. Antes dele dizer está consumado, ele olha para o lado. Você entende que poder é esse de olhar para o lado? Você compreende o que Cristo estava procurando? Ele não estava no Cronos, porque Ele é Deus, Ele estava no Kairos. Deus deu a Ele uma visão muito mais ampla do que o Cronos, esse dia após dia que você vive. Quando Ele olha para o lado e Ele vê se está tudo consumado, é como se Ele estivesse olhando na data de hoje. Me ajuda, qual é a data de hoje? Vai, número, vai. Coloca aí pra gente, qual é a data de hoje? Vai. De 2019, repita comigo: 17 de março de 2019, quando Cristo olhou
para ver se estava tudo consumado. Ele estava olhando e ele conseguiu contemplar que você estaria no culto hoje aqui. A dimensão do olhar de Cristo era para contemplar que ninguém se perderia, porque o poder dele alcançaria vidas, porque a sua graça envolveria, e porque se você está aqui, porque você é um propósito de Deus. E ele olha, vendo se está tudo consumado, e quando ele vê, ele diz: está consumado. Você está entendendo? Diga amém. Essa é a mensagem da cruz. Na cruz não existia poder, o poder estava na mensagem que refletia sobre a cruz. E isso é que é importante, para que você entenda aí no teu lugar. Romanos, no capítulo 10, no versículo de número 13, Paulo aos Romanos, o texto vai dizer assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se nós formos para a nova versão, para a NVI, olha o que diz. Nós vamos para a NVI e nós vamos ler nessa versão que vai nos abençoar também muito, no nome de Jesus. Isso, nova versão internacional, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você entender que para experimentar de Deus você precisa invocar o nome dele, deixa eu liberar sobre a tua vida. Para você experimentar de Deus você precisa invocar o nome dele. Então, se você está aqui hoje, se tem algo que Deus deixa na mensagem da cruz, é: todo aquele que me invocar, todo aquele que me buscar de todo o vosso coração, eu serei encontrado de vós. Então a cruz é a tua garantia de que não importa o tamanho do teu pecado, o que importa é o tamanho e o momento que você se arrependeu dos seus pecados. E aí todos os seus pecados são lançados no mar do esquecimento. Você entende isso? Deus quer que você possa promover dentro de ti um arrependimento tamanho, capaz de mudar a tua história através da mensagem da cruz. Mas o texto continua. Pode voltar para outra versão para a gente, por favor. Volta para outra e continua. Versículo de número 14 diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Pode continuar. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A mensagem da cruz, ela deixa para você justamente isso, que a fé vem pelo ouvir, e vem pelo fato de você compreender que ao ouvir, você absorve, e ao absorver, você tem o que oferecer para outras pessoas. Você não pode oferecer aquilo que você não tem. E a mensagem da cruz, ela muda a tua história. Você está entendendo? Tiago, deixa eu falar de Tiago. Tiago chega diante de Cristo e diz o seguinte: Senhor, quem se assentará à sua esquerda ou à sua direita? Jesus vira para ele e diz: acaso poderá vós beber do cálice que eu beberei? Tiago se cala. Mas o próprio Cristo, ele vira e diz assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Cristo bebe do cálice, e todos os apóstolos beberam do cálice na sua proporção. Tiago foi o primeiro mártir dos apóstolos a morrer. Você está entendendo? Diga amém. Em favor do evangelho. Então eu vim dizer para você que todo aquele, e aí não estou profetizando morte, pelo amor de Deus, estou profetizando vida, mas todo aquele que bebe do cálice nunca mais é o mesmo. Todo aquele que entende a mensagem da cruz e que bebe do cálice nunca mais será o mesmo. A Bíblia diz que no máximo é você sair da esfera de quente e entrar na esfera de morno. E morno estou ao ponto de vomitar-te, mas frio tu nunca mais será. Porque o impacto de Cristo na tua vida será tão grande, mas tão grande, porque depois de beber desse cálice, Ele transformará a sua vida.
Você é alguém marcado. Pelo amor de Deus, vê se tu entende. Você é alguém marcado. Até quando você está fora da presença de Deus. Deixa eu repetir isso. Até quando você está fora da presença de Deus, existem lugares de trevas que você chega, e aquele ambiente te expulsa, te repudia, porque você tem a marca de Cristo na tua vida. Eu vou falar para você o que eu creio, amém? E aí, é a visão arminiana, uma visão calvinista, isso aí depois a gente discute em aula de teologia. Eu vou dizer no que eu creio. Eu creio num Deus que escreve o teu nome no livro da vida e não tem mais como apagar. Você está entendendo? Diga amém. Se o teu nome está escrito, está escrito. Deixa eu repetir. Se o teu nome, se é para Jesus, pode bater palma porque ele merece. Se o teu nome está escrito, ninguém pode apagar. Aí algumas pessoas vão dizer: mas como assim, pastor? Eu pequei e saí da presença de Deus. Então vamos recapitular comigo e pensa junto. Você aceitou Jesus de todo o teu coração e com toda a tua alma. Aí o Senhor foi lá e escreveu o teu nome: Alexandre Gomes Freitas. Aí eu saio da presença de Deus. Aí o Senhor olha e diz: Senhor, meu Pai, apagar o nome dele, rapaz. Aí eu me reconcilio. Aí o Senhor vai lá: Alexandre Gomes. Irmãos, pastor, mas o que é isso? Está dizendo então? O que eu estou dizendo é que ou o seu nome está escrito ou ele não está escrito, amado. Ou ele está escrito ou ele não está escrito. Mas se ele estiver escrito, ninguém, inferno nenhum, pode apagar pela mensagem da cruz. Foi paga uma dívida que você não poderia pagar na cruz. Quer entender isso? Quer entender? Isaías, olha o que diz o texto. Isaías, deixa eu pegar aqui. Isaías 54, a partir do versículo 4. Isaías 54, a partir do versículo 4. Deixa eu te fazer entender isso aí. Você ir mais além. 53, falei 54, errei. 53 a partir do versículo 4. Vamos lá. Vamos lá, Márcia. Solta a tua voz, vai. Certamente. Solta a tua. Com fé, vai. 1, 2, 3, vai, Márcia. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Para aí. Ele foi moído, mas nenhum dos seus ossos foi quebrado. Você está entendendo? Pastor Carlos, alguém que foi moído e os ossos não foram quebrados. Você entende isso? Alguém que foi moído e os seus ossos. Deixa eu repetir. Alguém que foi moído e os seus ossos não foram quebrados. Era comum, você vai bater palma. Era comum. Quem morria de morte de cruz, que os seus ossos fossem quebrados, Fábio. Era comum isso, era comum. Mas Jesus não foi permitido que os seus ossos fossem quebrados. Então Ele é aquele, repita comigo, Ele é aquele que foi moído pelas minhas iniquidades, mas nenhum dos seus ossos foram quebrados. A palavra se cumpriu. A palavra, Senhor, agora bate palma.
3, 5, vai. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Continua. Mas todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Toda a iniquidade foi dada a Cristo, foi imputada a Ele na cruz do Calvário. A mensagem da cruz é que alguém pagou um preço. Tem uma palavra, essa é a primeira mensagem, uma série de outras. Tem uma palavra chamada substituição. Repita comigo: substituição. Com mais fé, substituição. Solta a tua voz, 1, 2, 3, vai. O que é isso? O que é essa palavra chamada substituição? Para você entender, Ele tomou sobre si as minhas iniquidades. Ou seja, houve uma substituição. O que era para que eu sofresse, Ele sofreu por mim. O que era para que eu pagasse, Ele pagou por mim. O que era para que eu chorasse, Ele chorou por mim. O que era para que eu me lamentasse, Ele lamentou por mim. O que era para que gerasse vida eternamente, Ele paga um preço. E agora eu tenho direito à vida eterna. Você está entendendo? Diga amém. A mensagem da cruz, o poder não estava na cruz, mas o poder estava na mensagem da cruz. E isso é que você precisa aí estar com o teu coração cheio hoje, no nome de Jesus. Deixa eu repetir. Então o poder não estava na cruz, mas na obra realizada na cruz. Sabe, Paulo vai dizer que ele foi obediente até a morte de cruz. Paulo vira aos Filipenses e diz o seguinte: ele não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. E ele então morreu pela morte de cruz. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobrasse, no céu, na terra e debaixo dela, e toda língua confessasse que Jesus Cristo é o Senhor. Então a mensagem de cruz deixa para mim e para ti a sua vitória. A mensagem de cruz deixa para mim e para você a sua libertação. Através da mensagem da cruz, você observa que Deus libera para você algumas coisas. Você entende? Em Atos, no capítulo 8, no versículo 32, fala do etíope. Esse texto, o texto diz o seguinte: ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Deixa eu contar para você. Filipe chega, enviado pelo Espírito. O eunuco está saindo de Jerusalém, da terra da adoração, que não tinha adoração. E no meio do caminho o Espírito Santo vai lá e diz: Filipe, vai se encontrar lá no deserto com o eunuco. Filipe, quando chega e se aproxima, vê aquele homem. Como que Filipe sabia que ele estava lendo o que Isaías dizia? Simples, porque era um costume judaico fazer leitura em voz alta. Então ele estava lendo em voz alta. Repete novamente o 32 em diante. Ele estava lendo, dizendo: ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Versículo 33. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Versículo, para a gente finalizar,
Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Aí entra Filipe no 35. Então, Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Quando Jesus é anunciado, o que lhe é anunciado é a obra redentora da cruz, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é tão impactante, irmãos, tão impactante, que a Bíblia diz que Jesus vira e diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que dizia: Deus meu, por que me desamparastes? E a Bíblia diz que ele repete pela segunda vez: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparastes? Ele foi desamparado para que eu pudesse ser amparado. Ele foi desamparado para que você pudesse ser amparado. Guarda uma coisa no teu coração para você nunca mais esquecer. Quando Jesus diz Eli, Eli, lama sabachthani, a Bíblia diz que os sepulcros se abriram e os corpos daqueles que estavam mortos ressuscitaram. Palavras, os cientistas descobriram que elas não morrem. Elas deixam de ser audíveis no mundo que nós vivemos, e elas continuam ecoando no mundo, pode vir, pastor, no mundo espiritual. E Jesus, quando disse Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que tu me desamparastes? Na cruz, e os sepulcros se abriram. Pergunta assim: pastor, o que significa isso? Que se você crê, os sepulcros da sua vida, através de Cristo na cruz do Calvário, morrendo por você, pagando uma dívida que você não poderia pagar, os sepulcros se abrirão. Você entende? Tudo, deixa eu liberar sobre a tua vida, tudo aquilo que está morto vai ressurgir. Sentimentos que tu achava que nunca mais sentiria vão voltar a acontecer. O filho perdido vai voltar para casa. O marido se converterá. A esposa se converterá. Porque os sepulcros continuam se abrindo. Sabe o que o diabo quer fazer? Tapar os seus ouvidos. Coloca as duas mãos aí à altura do teu ouvido. Deixa eu ministrar no nome de Jesus Cristo um ato apostólico nesse lugar. Que todos os ouvidos sejam destapados, desimpedidos, no nome de Jesus. E a partir de hoje, o que Jesus liberou da cruz, que os sepulcros se abriram, eu profetizo nos dias atuais acontecendo na tua vida. Eu profetizo acontecendo na tua história. Eu profetizo acontecendo no teu ministério. Eu profetizo acontecendo na tua família. O que era para desgraça vai se transformar em dupla honra. O que era para vergonha vão se transformar todas as coisas em dupla honra. Porque hoje, como ministro do Evangelho, eu não ministro a minha mensagem nem a cruz. Eu ministro a mensagem reveladora que foi deixada na cruz, para mim e para ti, para dizer para você que através dessa mensagem, daquele que pagou um preço que eu não podia pagar, daquele que se deu de uma forma que eu não podia me dar, possa de fato estender a mão para você, mesmo no opróbrio, mesmo no tempo da vergonha, mesmo no tempo das coisas que você não entende, mas que pudesse estender a mão para você, dizendo: filho, filha, desperta, 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 pois eu estou te tirando do monturo, te reerguendo e te colocando para se assentar com príncipes e princesas. Deixa eu liberar sobre a tua vida para tu entender.
Em Atos, no capítulo 12, no versículo 5. Último texto, vou tentar citar só esse hoje. Em Atos 12, 5. O texto diz que Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Para aí um pouquinho. Vamos entender a parte final desse versículo que diz que havia intercessão, havia oração incessante da parte da igreja a favor dele. Repita comigo: quando a igreja ora, solta a tua voz, quando a igreja ora, o inferno estremece. Tu pensa que a igreja é isso aqui? As 2 horas, 2 em 2, 2 em 2, 2 em 2. Tu pensa que a igreja é isso aqui? Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17 vai falar sobre isso, a partir lá do versículo de 20, 25, 26 em diante. Toca na pessoa do teu lado, conta um segredo para ela, diz: a igreja é você. Vira para essa pessoa e diz: quando você ora, o inferno estremece. Estou acabando, prometo que eu estou acabando. Versículo 6. Eu acho que eu vou pregar agora sim, pastora Deise. Com Márcia aqui comigo. Versículo 6, é casada, tá, gente? Ó, maridão tá aqui, ó. Esse feioso aqui. Vamos lá, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Segura de novo. A Bíblia diz que Pedro estava acorrentado. Repita comigo: Pedro estava acorrentado. De um lado um soldado, do outro. Rapaz, mas o cara conseguiu dormir. Eu não entendo como, o Luiz, esse camarada conseguiu dormir. Rapaz, ele ia ser apresentado no dia seguinte para ser morto. Repita comigo: pergunta assim, pastor, o que o fez dormir? Vou te dar uma explicação à luz da Bíblia. Salmos de número 3. Vai colocar aqui? À luz da Bíblia eu vou voltar para esse texto. Daqui a pouco eu volto para Atos. Mas Salmos de número 3. Vamos à luz da Bíblia para a gente entender o porquê que Pedro dormiu, cara. Davi, ele está fugindo de Absalão, seu filho. Coração angustiado. Porque ele está fugindo do filho. Aí o texto diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Versículo 3. Porém tu, leia comigo. Vai, Márcia, lê tu. Era tu que era para ler, vai. Porém tu, vai. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Vamos voltar ao 3, que depois eu tenho que ler o 5, que ele é o carro-chefe. Vamos lá, versículo 3, vai. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Guarda uma coisa para tu nunca mais esquecer. Guarda algo para tu nunca mais esquecer. Deus não habita em meio à murmuração. Deus habita em meio aos louvores. Quando ele, no 1 e no 2, ele dá aquela murmurada: tem crescido o número dos meus adversários, eles estão dizendo, cadê o Senhor? Aí no 3, Davi desperta. Davi, me ajuda, Davi, desperta. Aí nasce o 3, vai, 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. 4. Com a minha voz clamou o Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Agora você vai ler comigo 5, vai. Deito-me
Sabe por que ele estava dormindo? Porque tinha uma igreja orando incessantemente, trazendo paz para o ambiente da luta, trazendo paz para o ambiente da adversidade, trazendo paz para o ambiente do problema. Se tu não está dormindo é porque tu está confiando na tua força. Se tu não está dormindo é porque tu ainda não conhece o Deus que tu serve. Porque em meio à luta que tu enfrenta, que tu passa, Deus está dizendo, pode descansar, pode dormir. Sabe por quê? Porque na tua vida o que vale é o Salmo 127 no seu versículo 2. Você está entendendo? Deus está dizendo para você, pode dormir. Salmo 127 no verso de número 2, que diz assim, vai, inútil. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele dá enquanto dormem. Toca na pessoa do teu lado e diga assim, enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando a teu favor. Peraí, é profético isso. Isso é enquanto você dorme. Repita, enquanto você dorme, Deus trabalha a teu favor. Toca aí na pessoa do teu lado e diz assim, pode descansar, vai. Diz, pode descansar, vai. Diga, pode descansar, vai. Pode descansar, pode descansar, pode descansar. Pode, Deus mandou vir aqui para te dizer isso. Pode descansar, entende isso? Entende? Pode descansar, pode descansar, apóstolo. Pode descansar, descansa. Quando você trabalha, Deus descansa, mas quando você descansa, Deus trabalha. Você entendeu isso? Diga amém. Atos, deixa eu encerrar em Atos. Vocês estão prontos para tocar, né? Deixa eu encerrar em Atos, volta lá 12:6. Olha o que acontece. Essa é a mensagem da cruz, irmãos. É a primeira mensagem. Eu quero que você esteja conosco nas outras ministrações. Vai, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados. Vem, pastor Du, para cá. Desculpa. Acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo. Peraí. Ah, meu Deus do céu. Eis que, porém, lhe sobreveio. E uma luz que, antes do anjo se manifestar, ele ilumina a prisão. O ambiente escuro da sua vida vai ser iluminado. Deixa eu liberar de novo. Tudo que está escuro, que está em trevas, levanta a tua mão, vai. Em nome, gente, não é balela nem conversa, é palavra profética apostólica aqui. Tudo que está escuro na sua vida, em nome de Jesus, vai ser iluminado. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor aí mais uma vez? Versículo 7 de novo, vai. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou. Parou. O anjo tocou o lado dele. Tem alguém do teu lado aí? Toca essa pessoa, vai. Seja o instrumento de Deus hoje. Estou encerrando agora, prometo, agora acabou. Toca essa pessoa mais uma vez, vai, toca ela aí. O anjo, quando toca Pedro, Pedro desperta. Se você estava vivendo algum processo que Satanás, o inimigo, o diabo, estava tentando te aprisionar, em nome de Jesus, nós declaramos você despertando essa noite para a glória de Deus, porque a mensagem da cruz garante isso. O despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Passa para o pastor Du, Márcia, passa para ele que ele já vai. Meu Deus! Deixa eu liberar a última coisa para você aqui. Eu estou aqui, o Espírito Santo está falando. Já fica aqui que você vai dançar aqui agora, daqui a pouco.
O anjo toca, desperta, agora ele profetiza. Ele libera, dizendo: levanta-te com muita calma. É isso? Levanta-te vagarosamente. Levanta-te, vai lavar teu rosto, que eu sei que você está triste. Maracujá de gaveta. Levanta-te. Levanta-te. É profético. Deus tem pressa na vida de algumas pessoas aqui. Deus tem pressa na vida de algumas pessoas aqui. Deixa eu liberar de novo para você entender. Eu estou encerrando agora, prometo. Deus tem pressa na vida de algumas pessoas aqui. Só que Ele manda te dizer que o que te aprisiona, daquilo que te põe medo, só vai ser destruído quando você se levantar. Hoje eu quero fazer um ato profético aqui. Espera aí, quando você se colocar de pé, todas as cadeias que Satanás tentou colocar para te impedir, porque às vezes as cadeias não estão contigo, mas podem estar nos seus filhos, porque tu não consegue dar o melhor para Deus, porque de repente seus filhos estão perdidos. Mas você é aquela pessoa que entrou na brecha pelos seus filhos. Quando você se colocar de pé, no nome do Senhor Jesus, todas as cadeias serão arrebentadas. Você entende? Pode apagar, pode apagar, pode apagar. É o ato profético aqui. Não vou fazer apelo, não vou te perguntar se você quer aceitar Jesus hoje. Não vou te pedir para vir à frente. Eu vou te pedir única e exclusivamente uma atitude tua. Sabe, o anjo toca nele. De repente essa pessoa do teu lado não tem forças para se colocar de pé. Tem alguém aí que você sabe que precisa ouvir isso. Você vai declarar, talvez para alguém do teu lado, diz assim: o meu Cristo vai arrebentar com as cadeias. O meu Cristo, a mensagem da cruz, vai arrebentar com todas as cadeias e todos os grilhões da sua vida, no nome de Jesus. O meu Cristo vai promover hoje libertação, transformação nesse lugar, no nome de Jesus. Se você tem fé, levanta a pessoa aí que está do teu lado, se for o caso, ou se você quiser, fique de pé no teu lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As cadeias, todas elas, se você puder, faz assim, faz um movimento assim, em nome de Jesus. Todas as cadeias da sua vida, da sua família, foram arrebentadas pelo poder da mensagem da cruz, no nome poderoso do Senhor Jesus. Você pode bater palmas para Ele aí. Declara aí, vai, cante. As nuvens Ele vem, os reis irão se prostrar, as algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti, e pode pedir o eterno. Oh, nosso Deus é o Cordeiro,